tudo que a gente faz na vida em exagero faz mal, não é, gente? Se a gente dormir demais, não vai ser bom para nossa saúde. Se a gente comer demais, também não vai ser bom para nossa saúde. Se a gente não comer, também a gente vai ficar doente. A mesma coisa é com as suculentas. Tudo aquilo que a gente exagera no cultivo faz mal. Então, hoje eu vou falar, né, com vocês de 3 itens muito importantes com as suculentas e que a gente exagera. E por isso, né, que às vezes a gente não tem sucesso no cultivo com elas. Então, gente, são 3 dicas maravilhosas que irão fazer toda a diferença aí no seu jardim. E o primeiro erro, gente, é o uso da terra pura nos vasos com as suculentas. Eu cultivo suculentas em terra pura? Não. Nem as minhas suculentas que eu cultivo no tempo, gente, nos canteiros, no chão, eu coloco terra ou deixo, né, a terra pura para estar cultivando elas. Eu sempre vou misturar algo, né? Eu procuro misturar algo para que o substrato ele fique drenante. O uso da terra pura, o que vai acontecer? As suculentas vão ser mais acometidas por pragas, elas vão ficar estioladas, né? Porque o substrato puro vai fazer com que elas cresçam muito. As suculentas não vão ter a coloração bonita que a gente quer que elas tenham. Elas não vão ficar saudáveis. A gente vai ter muitos problemas se a gente estiver usando a terra pura. Terra pura para suculentas, gente, não é recomendado. Então, Ruth, qual o melhor substrato para estar cultivando suculentas? Eu sou iniciante, comecei a cultivar as minhas suculentas agora e eu achava que eu poderia estar cultivando as minhas suculentas como outras plantas, né? Que são cultivadas em terra comum, barro puro, né? Estou falando barro puro, gente, porque assim fica mais fácil das pessoas identificarem, tá? A terra vegetal, né? Nós temos também a terra vegetal, aquela terra que a gente compra para usar em horta, né? Para usar no jardim, né? Esse tipo de terra que eu estou falando, ou aquela terra mesmo que a gente tem no quintal, que a gente pega aquela terrinha lá do quintal, a gente vai lá, né? Cata a terrinha e usa para estar cultivando as suculentas. Então, qual seria o substrato ideal? E o que quer dizer substrato? Substrato, gente, é uma mistura que a gente faz de outros componentes, de outros materiais que são próprios para o cultivo de plantas, em plantas em geral, suculentas e outras plantas. Então, eu vou deixar para vocês aqui a receita do meu substrato. Na verdade, eu uso mais do que um substrato, mas eu vou usar aquele que é mais comum. Por que, Ruth, que você usa mais de um substrato? Porque, gente, eu cultivo no tempo, eu cultivo em local coberto, eu tenho plantinhas que eu cultivo em local à meia sombra, eu tenho plantinhas de diversas necessidades. Então, eu adequo o meu substrato à necessidade de cada planta, tá bom? Mas a receita que eu vou deixar aqui é uma receita que praticamente todos usam, todos os cultivadores de suculentas, e é uma receita que sim, que vai dar para todos os tipos de suculentas, sim. Eu já fiz o teste, eu cultivo elas assim e dá certo, tá bom? Então, um outro vídeo, eu faço um outro vídeo falando sobre essa diferença de substrato que eu uso aqui no meu jardim, tá bom, gente? Então, deixem nos comentários se vocês quiserem saber, tá? Mas eu vou deixar aqui a receita, tá? É uma receita bem prática. Claro que se tiver alguns componentes ali que você não tiver, que você tiver dificuldade em estar achando, então a gente vai ter que estar fazendo essa substituição, né? A substituição, na verdade, tipo a perlita. A perlita você pode estar substituindo pelo isopor picado. O isopor picado também dá certo. Eu não tenho isopor, eu não tenho perlita, então use somente o carvão picado. Carvão picado e pedrisco, gente, isso aí eu acredito que todos têm, né? Ó, aqui eu tenho um tipo de pedrinha, ó, essa é uma pedrinha brita, daquelas que a gente, né, compra para construção, e muitas das vezes até na beirada de estradas de chão, nós temos dessas pedrinhas.
Então, essas pedrinhas também, sim, podem ser usadas no substrato. Tanto é que eu uso essas pedrinhas no meu substrato que eu uso com as minhas suculentas no canteiro e no chão, tá? Então, o importante é o substrato ficar bem leve, onde a água entre e escorra rápido, onde as raízes das suculentas, elas são bem sensíveis, elas possam crescer, né, e se desenvolver. O barro puro, gente, ele fica muito compacto, muito duro. Isso faz com que as suculentas, né, as raízes das suculentas, elas não se desenvolvam da forma que a gente gostaria. Aqui, gente, deixa eu fazer uma visão geral aqui, né, do meu painel de latinhas, os meus 2 painéis, aqui a bancada, ó. Todas essas suculentas, elas ficam assim, a céu aberto. Hoje o tempo tá nublado e tá chuvoso, gente. Se eu não fizer um substrato bem drenante, aonde a água vai entrar e escorrer com facilidade, não vai dar certo, tá? E a segunda, né, o segundo item que as pessoas, muitas das pessoas erram ao cultivar suculentas é não fazer a drenagem. Drenagem, gente, é a camada que a gente vai fazer no fundo do vaso para que a água escorra mais rápido. Você faz o furo, vasos de suculentas no tempo, em local coberto, onde você for cultivar, é recomendado fazer os furos. Claro, eu tenho alguns vasinhos que eu não tenho furo ali, não vou mentir para vocês, mas dá muito trabalho, tá? E se você esquecer, você molhar demais, ou você trazer esse vasinho pro tempo, vai encher de água, ela vai apodrecer e vai morrer. Tem alguns vasos que eu retirei ali, gente, para fazer a manutenção. Então, o recomendado é sim, fure os vasos, todos, sem exceção. Todos os vasos de suculentas têm que ter furo. E sim, tem que ter drenagem. Então, vamos caminhar aqui até ali no painel enquanto a gente vai conversando. Então, o que seria a drenagem? Vamos explicar melhor, né? Por que eu vou explicar melhor, gente? Porque nós temos muitas pessoas iniciantes que ainda não cultivavam plantas suculentas em geral e que não sabem, né? Uma pessoa que não tem experiência, né? Tudo que é novo, a gente precisa que alguém ensine, que alguém fale. Não é tão bom quando a gente esclarece alguma dúvida que a gente tem? E eu tenho certeza que tem pessoas que iniciaram agora o cultivo e que não sabem o que seria a drenagem, não sabem às vezes até o que é um substrato, né? Quanto mais a drenagem. Então, a drenagem, gente, é aquilo que eu falei para vocês. É a camada que a gente vai fazer de pedra ou carvão, tá? Ou a argila expandida, ou a gente pode usar também, que eu uso muito, o isopor, né? O isopor, ele deixa mais leve, principalmente essas latinhas que são penduradas, eu uso mais o isopor, tá? Nas outros vasos ali que ficam em cima da bancada, eu costumo usar mais ou o carvão, ou muitas das vezes esse tipo de pedra aqui, gente, ó. Aqui, ó, essa pedra aqui, tá? Isso aqui eu coloco no fundo, por quê? Em épocas de tempestade, de ventos fortes, o vaso fica mais pesado. Isso vai ajudar para que o vaso não voe, né? Porque se o vaso estiver muito leve com o isopor, por exemplo, o vaso vira muito fácil. Então, isso eu aprendi na prática, tá, gente? Aprendi com meus vasos todos virados a estar usando, substituindo, né, pela pedra. Muitos vasos eu coloco a pedra e eu coloco o isopor junto. Ó, isso já é uma outra dica, né, gente? Para que o vaso não vire. Já aqui no painel, eu já consigo usar a perlita expandida, consigo usar o carvão picado, né, o isopor, que é mais leve. E sempre, tá? Sempre pelo menos a metade. Assim você vai economizar em substrato, que o substrato ele é muito mais caro, né, do que o outro material. E você vai ter uma camada boa, né, de drenagem, a água vai entrar e vai escorrer rápido. E como você tem pouco substrato também, ele vai secar mais rápido. Assim ele seca no instantinho, ele não vai ficar molhado por muitos dias. Principalmente quando chove demais, que a água entra e escorra rápido, tá? Então, ó, super dica aí pra vocês. E que realmente, gente, tem pessoas que eu já ouvi falar, elas não usam drenagem. Mas eu recomendo, eu uso e recomendo. E outro erro, gente, é a adubação. Tanto o excesso de adubo, quanto a falta de adubo. Porque assim, ó, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que dizem que não usam adubação.
Eu acho que às vezes elas não são bem claras no que elas declaram. Elas, de alguma forma, sim, elas vão usar adubação. Porque um substrato sem adubo nenhum, a planta vai ficar mirrada, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver e ela não vai ficar saudável para combater pragas, cochonilhas, pulgões, tá? Nas plantinhas. Então, abra bem o olho aí. Sim, é necessário algum tipo de adubação. E sim, você tem que fazer a adubação dela de 4, de 3, de 6 em 6 meses. Isso vai depender, né, da recomendação do fabricante. Nós temos adubações que a gente vai fazer de 6 em 6 meses. Que a gente usa aquele osmocote, que são aquelas bolinhas de liberação lenta, tá? Aqueles eles duram um pouco mais. Essa crassula tá brotando, gente, olha que fofíssima. Então, é uma adubação que vai durar, né, mais tempo e a gente vai poder ter um descanso maior. Nós já temos adubações que é de 4 em 4 meses, tá? Que vai ter que ser feita. E o excesso, gente? O problema é o excesso e a falta dele, né? O problema não é você adubar, é você colocar demais ou você não colocar. Então, na adubação orgânica, que são o esterco de gado curtido e o esterco de frango, nós temos também a Jo, que usa muito de codorna. Ela fala muito, né, que ela usa o esterco de codorna. Todos eles, gente, tem que estar bem curtido, tá? Quanto mais curtido, melhor. E a quantidade, exemplo, um vasinho desse aqui, qual a quantidade? Esse é um vaso de lata de leite, de pêssego, gente, sabe? Qual a quantidade de um vaso desse para mim colocar, né, de adubação? Se eu for, né, se eu não colocar nada no substrato, que eu for adubar depois, então aqui, ó, eu recomendo, na verdade, o que eu faço, né? Eu vou dizer para vocês o que eu faço. Eu coloco, se eu for usar o esterco, eu uso muito o esterco de frango, tá? O de gado eu não uso porque tem pessoas que usam e dá certo? Dá. Mas ele nasce muito matinho. Como o animal ele se alimenta de vegetação, de grama, de outras plantinhas, então fica a semente, né? A semente fica as sementes no esterco. E elas vêm a brotar dentro do nosso vasinho. Então, por isso que eu não uso, gente. Mas é muito bom também, tá? O esterco de gado também é ótimo. E por isso, então eu opto em estar usando de frango, que isso não acontece, né? Então, se eu for colocar o esterco de frango aqui após fazer o plantio, que eu não coloquei nada no substrato, então eu vou colocar umas 2 colheres de sopa, tá? Umas 2 colheres de sopa. Se eu for a usar o NPK, eu uso sempre o NPK, gente, o 4,14,8, tá? Tenho falado em outros vídeos. Aí, então, eu vou usar uma colher de café, uma colherzinha de café rasa, tá? Aqui, nesse vasinho. Aqui eu já vou usar só a pontinha da colher de café rasa. Uma pontinha de colher de café, tá? Do NPK. Já o esterco de gado, aqui eu já vou usar uma colher bem cheia. De frango, na verdade, né? Desculpa, gente. Uma colher de sopa bem cheia, tá? Para a latinha de milho. E assim a gente vai dosando, a gente vai fazendo. Mas o ideal, gente, é quando você prepara o seu substrato, você já fazer essa adubação. Que daí você já vai conseguir fazer ela bem certinho, porque daí já tem a receita certinha, né? A proporção de cada item que você vai colocar aí no seu vasinho, assim você não erra. Mas o importante é fazer, é não deixar a sua plantinha sem adubação. E cuidado nos excessos. Sempre o menos é mais. Se você tem medo de colocar 2 colheres, você acha que é demais? Coloque uma, observe. Ela ficou bem. Não, tá faltando. Vi que ela precisa de mais. Então, você vai lá e acrescenta mais um pouquinho. Sempre quando você salga uma comida demais, você não tem como tirar. Agora, se você salgou pouco, você consegue ir lá e fazer essa correção de sal. A mesma coisa vai ser a adubação aqui. Se você colocar demais, não tem como você tirar. Você vai ter que desplantar todo o seu vaso, retirar aquele substrato, né? Misturar com outros componentes para poder fazer o replantio. Mas muitas das vezes vai ser tarde, porque a plantinha com excesso de adubação,
ela também fica doente, ela fica estiolada, ela cresce demais, fica desengolçada e não é legal, né, gente? E eu vou deixar, gente, uma quarta dica. Então, foram 3, né? O substrato, né, de você não usar, o erro, né, que você comete é usar a terra, o barro puro, né, ou a terra vegetal, que é a terra de jardim pura. A outra dica que eu deixei para vocês é a adubação, né, de não fazer adubação ou de fazer ela em excesso. Tem pessoas que adubam demais, é um erro em fazer adubação demais. E outras pessoas que não usam a drenagem, que a drenagem é muito importante, gente. A drenagem, ela é um dos fatores que vai fazer com que você tenha sucesso no cultivo das suas suculentas, tanto em local coberto quanto aqui no tempo. Não é só aqui no tempo, gente. Lá em local coberto também você precisa fazer, tá? Então, é necessário. Então, a quarta dica, eu sei que isso é repetitivo, a gente fala em todos os vídeos, mas como eu falei para vocês, tem muitas pessoas novas que estão começando a assistir os vídeos e que muitas das vezes elas cometem esse erro, que é molhar demais, aguar demais. Vamos falar em todas as línguas, né? Regar demais o seu vaso de suculenta. O seu vaso de suculenta só vai ser regado novamente quando o substrato estiver totalmente seco. Quando o substrato você molhou, fiz a rega, ó, aqui tá molhado, né? Super, hiper molhado. Tá no tempo. Quem tá molhando é o tempo, não sou eu. Parou de chover. Hoje parou de chover. Lá, né? Aí amanhã eu invento de molhar de novo. Gente, para quê? Se o substrato está molhado, agora aqui eu não vou molhar mais. Aqui só vou retornar a molhar se não chover daqui uns 7 a 8 dias, porque como choveu bastante, esse substrato está bem molhado. Então eu vou deixar com que esse substrato ele seque totalmente, tá? Quando ele estiver bem sequinho, que a gente percebe que a planta está necessitando, sim, de uma nova rega, aí sim eu vou vir molhar. Antes disso eu não molho, né? Por isso que é importante a drenagem. Tá vendo que uma coisa leva a outra, gente? Um substrato bem drenante, a drenagem, né? Porque aqui eu não vou controlar a rega. Quem controla aqui é o tempo. Se fica 2 semanas chovendo, vão ser 2 semanas que vai entrar água dentro desse vaso. E se ela não tiver um substrato bem drenante e uma drenagem bem feita, vai dar problema, tá? A suculenta não vai aguentar, ela vai apodrecer as raízes e vai dar problema. Já aqui, gente, sou eu que controlo, né? Local coberto, só chove aqui se tiver muito vento, mas é muito difícil, gente. Precisa ser assim, muito vento mesmo. Então aqui quem molha sou eu. Aqui o local é meia sombra. É diferente de lá no painel que eu mostrei para vocês, que só o dia inteiro. Lá é mais iluminado, lá pega vento de todos os lados, mesmo chovendo 2 semanas, mas mesmo assim está sendo ventilado, gente. A água está entrando, está escorrendo, né? Não é uma coisa que eu molhei, a água ficou empoçada ali, a parte de trás não tem ventilação, só a parte da frente, tem o sol, atrás não tem. Então essa é a diferença de você estar cultivando lá no tempo e estar molhado o tempo todo com chuva e aqui, tá? Tem muita diferença, né? Então aqui eu controlo, aqui eu vou molhar. Então aqui eu vou molhar somente aquilo que eu falei para vocês. Quando o substrato estiver totalmente seco. O substrato secou, aí sim eu venho e faço uma nova rega. Antes disso, nem pensar, gente, nem pensar, tá? Você molhou demais, ela vai ficar estiolada, vai começar a dar cochonilhas, né? Muitas plantas começam a apodrecer raízes, caule. Muitas plantas a gente toca, as folhinhas começam a cair do nada, ela tá aqui, linda, bonita, esplendorosa. Você toca e cai as folhas. Por quê? O excesso de água fez com que ela pegasse um fungo que é invisível a olho nu, mas ela está fungada assim, porque se ela não estivesse fungada, as folhas não cairiam, tá? Então, cuidado. Cuidado no excesso de água, regue, né? Por que eu digo somente quando o substrato estiver seco, gente? Porque para cada região vai ter uma regra. Até mesmo o clima. No inverno, eu molho essas minhas plantinhas aqui, ó, que ficam em local coberto aqui, uma vez a cada 15, 20 dias, tá?
é muito difícil regar. Já no verão, eu vou regar, dependendo da semana. Ah, deu uma semana de sol muito forte, eu vou regar 2 vezes na semana. Mas não quer dizer que toda semana eu vou regar 2 vezes. Tem semana que eu rego 1 vez, tem semana que eu rego 2. Então, a melhor dica, gente, a melhor dica é regar as suas suculentas quando o substrato estiver totalmente seco. Dessa forma, não tem erro. Não tem erro o tipo de substrato que você está usando, não tem erro para o tipo de clima que você mora, não tem erro pro tipo de vaso, porque a gente sabe que vaso de barro seca mais rápido, vaso de lata demora um pouquinho mais, de plástico demora um pouquinho mais. Então, dessa forma, a melhor dica é só regue a sua suculenta quando o substrato estiver totalmente seco. Então, meus amores, espero que esse vídeo ajude, porque o intuito do canal é ajudar, o intuito do canal é que vocês consigam cultivar. O intuito do canal é que vocês cada vez tenham plantas mais lindas, que aumentem cada vez mais o seu jardim, que vocês tenham muitas plantas, que vocês possam compartilhar a alegria de cultivar suculentas. É isso que eu quero. Porque se eu, elas me dão muita alegria, elas me dão muita satisfação. E o nosso objetivo na vida é esse, né? A gente compartilhar alegrias, compartilhar coisas positivas. Claro, a gente também compartilha aquilo que não dá certo para que vocês também não errem, né? Se eu errei aqui, então eu vou compartilhar com vocês o meu erro para que no futuro a gente não erre, né? Para que a gente não erre mais. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.